Olá pessoal, aqui é a Cíntia Craveiro do blog Psicologia para a Paz e hoje eu tô aqui para falar de um assunto que eu acho bem complicado. Vou tentar abordar num vídeo só, mas é sempre para começar a reflexão sobre algum assunto, né? Então eu resolvi começar hoje falando sobre o pós-parto. Precisamente os 90 dias, né? Após o parto. Porque independente do parto, cesariana ou parto natural, os 90 dias são para todos os bebês e todas as mães e pais. E é uma fase muito complicada, porque vamos falar da mãe agora, né? Ela tem alterações que são hormonais, fisiológicas e alterações físicas. E que isso tudo mexe com o psicológico da mãe. Fora as exigências que estão em torno dela, depois do bebê, depois do nascimento do bebê. Então, nós devemos entender o posicionamento dessa mãe, o como que essa mãe se sente depois desse parto e tendo um bebê para cuidar. E aí a gente vai falar assim, não só as mães de primeira viagem, mas também as mães que já têm o segundo filho, porque uma gestação é diferente da outra, um filho é diferente do outro. Então não é porque a gente já passou uma vez por essa situação que a segunda vai ser perfeita, né? Pode ser mais fácil, mas também pode não ser. Então, aqui o objetivo do vídeo é exatamente estar refletindo um pouquinho sobre o que a gente pode fazer como mãe, tá, nesses 90 dias, e o que as pessoas que fazem parte da nossa família, que estão em contato direto conosco, podem também fazer para deixar esses 90 dias, pelo menos, mais tranquilos, menos complicados, tá? Então, vamos pensar um pouquinho sobre isso, né? É um período de adaptação de mãe, de bebê e das pessoas que estão em contato direto com essa família. A mãe tem que se adaptar a novas situações, a falta de horários para dormir, a falta de horários para descansar, a falta de momentos dela para ela. Então, também temos a adaptação que é do bebê. Ele estava lá no local tranquilo, quentinho, recebendo comida, alimento, tudo direitinho. E agora ele saiu, está num lugar super estranho, com vários sons, com vários estímulos luminosos diferentes e que interferem também na vida dele agora, porque está diferente. Então é uma adaptação conjunta. Todo mundo tem que se adaptar a essa nova realidade. E toda mudança é difícil, né? Então, essa é mais uma. Aí, tô com a colinha aqui para não esquecer de nada, né? Aí vem as exigências, né? As exigências em relação à mãe são inúmeras exigências, né? E muitas vezes desnecessárias, porque aquela história de que nasce um bebê, nasce uma mãe, eu questiono bastante, porque nasceu o bebê e essa mãe vai se construindo junto com esse bebê, à medida que o bebê vai se desenvolvendo, que ela vai aprendendo a lidar com as questões dele, com as necessidades dele. Então, muitas exigências que são impostas à mãe e após um parto são sobre-humanas, são terríveis. Então, vamos pensar se é realmente necessário nós exigirmos tanto dessa mãe e exigirmos uma perfeição tão grande dessa mãe que está numa situação em que o próprio bebê já está exigindo dela. Então, pensemos, vamos nos colocar no lugar dessa mãe. Tá? Então, vamos deixar as exigências por conta desse bebê, ok? A mãe, e esses 90 dias, né, que são bem complicados, por conta dessa adaptação mútua e uma adaptação também fisiológica do bebê, porque a gente aí já entra na questão das cólicas e tudo, que é uma adaptação do corpinho do bebê, que está em desenvolvimento. Então, esses 90 dias, ela precisa de ajuda. E aí a gente vem com o termo ajuda, que nem todo mundo gosta desse termo, tem gente que questiona muito, mas para mim, eu costumo pensar
na ajuda que eu chamo de funcional. É funcional? A consequência dessa ajuda, desse auxílio, serviu? Teve consequências positivas para a mãe, para o bebê? Então, ótimo. O nome é o que menos importa. O que importa é se funcionou ou não como uma ajuda. Alterou positivamente esse ambiente da mãe e do bebê? Então, legal. Agora, e aí esse termo ajuda, né, esse questionamento, vem muito sobre o que envolve o pai, né? Por conta das obrigações desse pai. Mas então, isso também está mudando, isso é algo que está mudando, e como a questão do pai, né, o lugar do pai, ele é muito cultural, tudo nosso gira em torno da cultura, né, do que se estabelece culturalmente como certo e errado, como fazer ou não fazer. Esse pai, essa mudança também está vindo para ele, e aos poucos, porque é algo arraigado, né, culturalmente, então não muda da noite para o dia. Então vamos deixar o pai que ajuda, se for funcional, ótimo, deixa o nome ajuda, esquece esse termo, né, a topografia, enfim. Vamos pensar também que muito ajuda quem não atrapalha, não é assim? E aí, às vezes, a gente ter um número muito grande de pessoas querendo ajudar, isso, às vezes, pode dificultar o manejo dessa mãe no dia a dia, na construção de uma rotina que é dela e do bebê. E aí eu falo dela e do bebê, gente, por conta mesmo das necessidades fisiológicas desse bebê, que a mãe é que termina por ser responsável, né? E aí a gente fala principalmente da questão da amamentação, que é um outro vídeo que eu vou fazer também. Mas então, muito ajuda quem não atrapalha. Às vezes, ajuda demais, opiniões demais, sugestões demais, só atrapalham. Deixam essa mãe cada vez mais ansiosa, cada vez mais estressada. Então, antes de sugerir ou dar alguma ideia em tom de ajuda, porque ela é uma mãe de primeira viagem e não sabe lidar, vamos pensar se realmente isso vai servir como ajuda, como uma alteração positiva na rotina daquela mãe. Porque se for uma opinião ou sugestão para estressar mais ainda a mãe, melhor não dar. E aí a gente fala, né? Porque tem as irmãs, tem as avós, tem as amigas. Então, vamos ter calma com essa mãe, vamos ter calma com esse bebê durante principalmente esse período de adaptação, tá? Então, vamos pensar nessa sugestão que você quer dar, se a mãe realmente quer ouvir. E você, mãe, você vai ouvir. Independente da gente estar colocando isso como um ponto de reflexão, você vai ouvir sugestões e opiniões o tempo inteiro, porque todo mundo quer ajudar, né? Então, relaxe quanto a isso, tente relaxar. Não é fácil, porque você está em meio a milhões de exigências e ainda tem milhões de pessoas falando o que você deve fazer, ou não, né? Então, vamos ouvir e entra pelo lado e sai pelo outro. Porque, às vezes, é legal ouvir e absorver algumas ideias e sugestões bacanas, mas às vezes essas sugestões elas só atrapalham. Então, quando você sentir que ela vai atrapalhar, agradeça a sugestão e pronto. Não fale mais nada, abstrai aquilo ali e vai e volte à sua rotina, volte ao que você estava fazendo, porque isso também vai ser fonte de estresse para você. Ficar pensando, mas fulano só me dá, o tempo inteiro tem uma opinião, tem uma coisa para eu fazer. E aí aquilo vai te absorvendo de uma forma que você consegue passar para o bebê essa ansiedade, esse estresse. Isso que não é legal, tá? Então, porque você precisa estar bem para cuidar bem desse bebê. E aí é muito complicado também se você não tiver ajuda, atenção e o mínimo de empatia das pessoas que fazem parte do teu ciclo direto, né? A gente entra numa outra questão. Vamos lá. Comunicação do bebê. O bebê nasceu, ele não fala ainda. Como que ele se comunica?
através do choro, né? Então, o choro do bebê é outra questão de adaptação, porque eles vão chorar porque tem sede, porque tem fome, porque tem sono, porque tem cólica. E aí vem as questões, né? Mas a mãe tem que identificar o choro do bebê. Se é um choro de fome, choro de sono. Gente, você vai aprendendo com o tempo. Não exija de você saber exatamente por que ele está chorando. Testa, vai testando. Se é fome, se é sede ou fome é a mesma coisa por conta do leite, né? Mas se é sono, se é colo. E aí muitas das perguntas giram em torno da questão de eu dou colo demais, eu estou mimando o bebê. Gente, nós estamos falando de um bebê que acabou de nascer. Então, ele está se adaptando a esse novo mundo. Ele não sabe falar, ele vai chorar a cada necessidade. E o que mais dá segurança para esse bebê é o cheiro da mãe. E aonde ela encontra esse cheiro? No colo. Então, essa questão de pegar demais o bebê no colo vai mimá-lo. Esse período, ele não é de mimo ou não, ele é de cuidado, de segurança, de passar uma segurança para esse bebê de que tudo vai ficar bem. E esse contato mãe-bebê é muito importante. Então, cada um sabe o que fazer e como colocar, se é no berço, se é na cama. Eu também não estou condenando, porque aqui não é lugar de crítica nem julgamento, as mães que pensem dessa forma. Eu só estou colocando que o bebê quer muito colo, porque ele quer se sentir mais seguro. E a segurança desse bebê vem muito do contato de pele, de cheiro, principalmente com a mãe, mas não só com ela, tá ok? Então vamos pensar que o mimar, a preocupação com o mimar, que tanto todo mundo fala, ele vem bem depois. Porque aí no período que você realmente pode estar reforçando algumas respostas de mimo, né, dessa criança, elas vêm bem depois. E aí nós temos uma preocupação que já não parece não existir. Parece que a importância do mimar vem quando ele é bebê. Depois isso é esquecido. Também vai ser fonte de um novo vídeo, de uma nova reflexão, essa ideia. Mas vamos pensar que nesse momento o mais importante para a criança é estar junto com essa mãe ou com esse pai, com os dois, acalentando e dando e passando segurança. Principalmente nesses 90 dias que ela passa tanta coisa, são tantas transformações, ok? Então, o importante também é a mãe ter essa ideia de que esses 90 dias mais complexos, não só por questões ambientais, mas fisiológicas também, eles vão passar. Eles demoram, parecem 90 dias que parecem assim anos, mas eles passam. E o mais importante é como você vai estar, psicologicamente falando, para passar esses 90 dias. Então, muitas coisas, a ideia é relaxar mais, saber que você vai se adaptando a cada dia, a rotina, a sua rotina, a rotina desse bebê e da família. Saber que você vai aprender sim a cada dia. Saber que você pode buscar ajuda, auxílio, orientações quando necessário. E saber também que você vai ouvir muita coisa que não quer. E aí, relevar isso e relaxar um pouquinho ajuda bastante. Então, gente, eu acho que eu passei essa ideia para nós refletirmos em torno disso, não só enquanto mães, mas também enquanto irmãs, tia, madrinha, avó, avô, pai, todo mundo que está em contato com esse bebê, para pensar um pouquinho e trabalhar um pouquinho a empatia, né? Nos colocar mais no lugar desse outro, para poder entender a fase que ele está passando e ajudar da forma que for possível, e sendo sempre uma ajuda funcional. Tá ok? Então, espero que vocês tenham gostado.
Se gostaram, curtam, compartilhem o vídeo, principalmente com as mãezinhas que estão próximas do parto, né? Que eu tenho amigas que estão nessa fase maravilhosa. Então, que todos tenham bons pensamentos, bons comportamentos em relação a isso e trabalhe cada vez mais a sua habilidade de ser empático com o outro. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.